eita atrás de eita, meu povo. Isso eu te conto sempre, trazendo as atualizações dos principais realities. Agora o foco Big Brother 23. Vamos falar então dos últimos acontecimentos. Teve joguinho da discórdia e vamos falar das enquetes também. Antes do joguinho da discórdia, teve VAR na edição de ontem, hein? Favorável a Alface e César Black. Foi mostrado aí o resumo, né, de tudo que aconteceu até a formação do paredão e o quanto a galera do ex-grupo foi para cima do Alface. Muita gente acha que isso foi muito bom para ele, mostrando os motivos pelos quais ele saiu de lá. Outra coisa que foi desmascarada aí, digamos assim, foi o fato da Larissa ter sido a que levou o nome da Aline para ser salva pelo colar do anjo, né? Cogitaram ali até o sapato, mas ela disse que o sapato não corria riscos. Por fim, ela sugere a Aline e aí o César Black topa. Só que o César passou o dia dizendo que foi ele que escolheu a Aline para ser salva ao invés da Amanda, que até se arrependeu disso. Então, ficou uma coisa mal explicada. Mas aí na edição foi mostrado que a Larissa que chegou com essa opção. E o flashback também mostrou o fato deles terem combinado, Larissa e César Black, a história do Black não votar na Larissa, que era sob a condição de realmente ela dar o colar do anjo para ele. Aí sim ele não votaria nela. Caso contrário, ele não se comprometeu. Caso contrário, ele não se comprometeu mesmo, como disse, né, em não votar na Larissa. Não foi isso que ela contou para os seus aliados, né? E aí, durante a tarde, ontem, inclusive, César se acertou com Larissa e Marvila, gente. Outra coisa que aconteceu antes da edição começar, e deixa muito claro aí que eles estão confiantes demais na volta da Larissa, foi o fato do Fred dizer que acha que nesse paredão a Larissa deve estar só com uns 2%, e o resto que tá lá sendo mais votado, né? Que vai sair um dos 3 e não a Larissa. Eles voltaram a afirmar isso. A Bruna também falou para a Larissa que esse é o melhor dos mundos para ela, esse paredão. Então tá todo mundo confiante no deserto de que a Larissa não sai hoje. Aí mais um joguinho da discórdia, que parece que mudou de nome, né? Pela terceira semana consecutiva é tiro, porrada e bomba. Parece que o Boninho quer mudar o nome da dinâmica. Dessa vez foi com um balde, para eles darem uma melecadinha lá nos oponentes. Aí eles se misturaram, Tadeu pediu para eles se dividirem em grupos, mas depois o Tadeu avisa ali, se eles têm certeza que queriam se dividir dessa maneira. Por fim, decidiram se separarem realmente entre fundo do mar e deserto, gente. E aí tiveram que escolher lá o general de cada grupo. O general do grupo deserto, segundo o fundo do mar, é o Fred, e do deserto, segundo eles, do general do fundo do mar, é César Black. É isso mesmo. E aí a dinâmica era o seguinte, tá? O grupo tinha que entrar ali em consenso, porque tinham 8 pergaminhos com adjetivos, e aí o general pegava um pergaminho e lia a palavra. Tinham 30 segundos para decidirem quem se encaixava na palavra, e aí escolheriam alguém do grupo para ir acusar essa pessoa, e depois, né, da acusação, essa pessoa jogava o balde lá de meleca na cabeça do outro. Fred chamou a Domitila de mentirosa, disse que ela fez jogo sujo, jogo baixo lá no quarto branco, voltou a dizer aí que ela falou da Larissa, dos directs, né, que se quisesse a Larissa estaria aqui fora, e a Domitila, na sua vez, acabou expondo o trato que o Fred propôs de impedir que eles do deserto votassem na Domi caso ela entregasse a prova, coisa que o Fred negou, mentiu, né? Porque houve sim uma espécie de proposta ali dentro do carro, mas ele negou que isso tivesse acontecido e voltou a dizer que a Domitila fez jogo sujo. O Alface chamou a Larissa de mimada, né? Que se sente aí intocável e arrogante. Mimada não no sentido de ter grana, né, no sentido financeiro, mas no sentido de não aceitar ser contrariada, segundo o Alface. Aí, quando ela foi se defender, começou a berrar lá e falar um monte dele, que ele traiu as pessoas e tal. Aí ele deu as costas e deixou a Larissa falando sozinha, porque o tempo até já tinha acabado. A galera gostou do momento lá da Domitila jogar a tinta no Fred, porque ela fez com toda a calma do mundo, tranquilamente, passando ali de um lado para o outro e ainda finalizando com
a meleca em cima da cabeça dele. Gente, tranquila, Domitila, nessa hora aí acabou virando meme. Fred chamou o Cesar Black de arregão, enquanto os dois estavam discutindo, e aí ouviu do Black que pelo menos ele, Black, não foge do Big Fone, ou seja, Fred arregou, né? Segundo o Cesar Black, quem arregou mesmo foi o Fred. E o Fred ficou sem argumentos. O Alface, além de apontar a hipocrisia dos ex-colegas, mandou o Fred ser homem, né? Os dois discutiram e mandou o Fred assumir os erros. Ainda chamou o Sapato de insuportável. E o Sapato ficou irritado e os dois bateram boca. A Bruna, após ouvir algumas verdades ali do Alface sobre transferir os erros dela, tentar transferir os erros dela para os outros, foi para cima de Alface com xingamentos e gritaria. Ficou muito fula da vida, brava, irritada, e depois do ao vivo continuou gritando. Só que ela estava falando com a porta, né? Porque o Alface deixou a Bruna falando sozinha, tá? Deu as costas para ela e ela ficou ali gritando através da porta. A Amanda, que diz que não é sombra do Sapato, segundo ela, não é sombra do Sapato, não, né? Até a página 2, parece. Porque o Alface aí mexeu com o seu parceiro e agora a Amanda, que não via maldade em Alfacinho, tá vendo maldade sim. Agora pegou as palavras do próprio Sapato e tá usando contra o Alface, tá? Ela disse ali pra Aline que agora viu que o Alface se tornou outra pessoa, que tá falando coisas sem sentido para justificar as coisas dele e tal, mas a Aline discordou e disse que é importante elas escutarem o que o Alface tem para falar, ouvirem aí o ponto de vista dele, porque a Aline tá de olho em algumas coisas, tá? Mas a Amanda continua contra o Alface. A Domitila se revoltou com o Fred, disse que os gestos e a forma como ele se posiciona contra ela lhe despertaram alguns gatilhos, inclusive o gesto com a mão, né? Que ela, segundo Domitila, ele não tem empatia por ela, ele trata como se fosse uma gentalha, como se ele fosse superior a ela. E ela não suporta isso. O Alface foi elogiado por Aline, que foi uma das únicas, ou a única, melhor dizendo, do deserto, que ficou a favor dele nesse jogo da discórdia. Disse que ele foi consistente, pela primeira vez conseguiu entender o que ele está querendo dizer. A Aline está percebendo aí já a incoerência e a hipocrisia do próprio grupo. E aí rolou DR entre Alface e Cara de Sapato. O Alface apontou ali que ele, Alface, é chato, mas o Sapato é chato da mesma forma, tá? Porque o outro não aceitou ser chamado de insuportável na dinâmica, e aí agora o Sapato está perguntando de pessoa em pessoa se ele é insuportável. Gente, meu Deus, a Amanda tomou as dores do Cara de Sapato e agora tá dizendo que o Alface foi machista sim. Ela não tinha sentido isso, e depois do Sapato começar a dizer que o Alface excluiu a Amanda quando foi falar lá da prova do líder, agora a Amanda tá usando o mesmo discurso e diz que se sentiu diminuída por Alface. Gente, já o Fred declarou lá no quarto que tá difícil conviver com alguns dentro da casa. Não tá suportando não, diz que é muita falinha, muita conversinha, tá difícil conviver com Alface, Domitila e Cesar Black. Tem um botão lá, né? Alguém tem que avisar para ele. Para Amanda, o Alface ofende as pessoas. Conversou ali com a Aline e com o Sapato, o assunto foi o Alface, e ela falou que o Alface usa o jogo da discórdia para ofender as pessoas. A Aline disse que outras pessoas ofenderam também. A Aline disse que gostou da postura do Alface na discórdia e o Sapato bateu de frente com ela, dizendo que não concorda com isso. Continuou criticando o Alface. O Guimê também criticou Alface. Alfacinho disse que o Alface está cego de raiva. Falou isso lá no quarto do líder. Enquanto o Sapato disse que o Alface está extraindo o pior das pessoas, tá? Todo mundo usando os mesmos argumentos contra a Alface. Já a Aline apontou aí, enquanto o Guimê dizia que o Alface foi com raiva para cima da Bruna, que o Fred fez a mesma coisa contra a Domitila, né? E aí? A Aline, mais uma vez, mostrando a incoerência para as próprias pessoas que estão ao seu redor. Foi a única que mostrou um pouco de sensatez, gente.
Aí a Sara conversou com o Alface, porque ficou preocupada, né? Essa história da galera tá dizendo que ele desrespeita as meninas, Larissa e Bruna, né? As duas falaram isso, o Fred também. E ele negou que tenha feito isso, que tenha desrespeitado qualquer uma das meninas na casa. E ele tá aí já achando que a Amanda tá assim. Só foi pra cima dele porque tá tomando as dores do sapato, não tem o próprio pensamento, tá indo pela cabeça dos outros. E que o Fred tá usando o argumento aí de que o Alface desrespeita as meninas para tentar derrubar ele, Alface, tá? E ele fala pra Sara que ele só reagiu diante da forma como o seu ex-grupo lhe tratou, né? Como a galera ali do deserto lhe tratou. Mas que ele não desrespeitou as meninas, não. A Bruna recebeu ali um conselho de MC Guimê que, diante de toda a incoerência e diante de toda a hipocrisia, ela tem que tomar cuidado com os palavrões, gente. A única coisa que o Guimê percebeu de ruim, achou ruim na postura da Bruna, foram os palavrões, sendo que isso, na verdade, é o menor dos problemas, né? E aí ele aconselhou ela a tomar cuidado com isso no ao vivo. Meu Deus do céu. E o Alface concluiu nessa madrugada que a galera do deserto tá fazendo de tudo para ali queimar. De fato, a Bruna passou a madrugada aí empenhada em fazer a caveira de Ricardo Alface. Colocou tudo na conta dele durante uma conversa com Sara, Marvila e Mosca. Não assumiu em nenhum momento a Bruna a culpa. Até chorou na frente dos três, relembrando as suas desavenças com o Alface. E ela chegou a acusar o Alface de planejar votos na Larissa. Só que o Mosca e a Sara disseram que não. Não foi bem assim, não. Tá? E aí o Mosca defende o Alface, tá? Que não foi o Alface que articulou votos, não. Que foi uma coisa natural entre eles ali. Antes de dormir, a Bruna ainda recapitulou aí, né? O que o Alface fez. E ela disse que ele não assume que está errado. Que ele nunca assume que está errado. Já o Mosca, numa conversa com Sara e com Marvila, concluiu que o Alface reagiu da forma que reagiu, porque é vítima o tempo todo de deboche do quarto deserto, que ele já presenciou o Alface sendo vítima de deboche lá dentro do quarto. E o Mosca também está indignado com o Fred por usar uma fala aí, se colocar numa posição que não lhe cabe, né? Usando o argumento de que o Alface é machista e está desrespeitando as meninas. A Sara percebeu que a casa costuma agir de forma diferente com pessoas pretas, que veem as pessoas ali como agressivas, maldosas e arrogantes. E aí ela e o Mosca perceberam o que está rolando, tá, gente? O que muita gente aqui fora já tinha apontado sobre o tratamento diferente que algumas pessoas recebem lá. Exemplo, o Gabriel Fopp, que já foi eliminado, e o Cris também, né? A forma como eles foram tratados quando erraram. O quanto a Bruna parou para ouvir o Cris, o Gabriel, o Sapato e a Amanda também, né? Que chegaram a dar a tal da segunda chance para os dois, que não serviu para o Nicásio e também agora não está servindo para o Alface. E aí a Sara disse que se assustou quando o Fred disse que ela tinha um olhar de ódio, que é outra coisa que a galera levanta. A Tina, que foi eliminada também, era vista como grosseira. E a Bruna, não é? Né? Bem complicada essa questão aí. Teve um momento na madrugada também que teve uma interação ali da Bruna com o pessoal do fundo do mar. Ela simplesmente chegou, ficou conversando tranquilamente com eles, como se nada tivesse acontecido, assuntos aleatórios. Mas ela não gostou do fato do Alface e do Black terem se achegado na conversa, não. E aí ela foi falar para o próprio grupo que não gostou, que o Alface estava buscando o assunto com ela, como se nada tivesse acontecido. Depois ela reclama lá com a Larissa e disse que achou um absurdo ela estar ali em paz, conversando tranquilamente com o fundo do mar, e os dois chegarem para conversar. Eita, gente, hoje ainda tem eliminação. Quem será que vaza? Estão votando?